desculpas aqui pela intromissão, mas é o seguinte, tá, agora, repete essa informação. Nós estamos aqui no Brasil agora com 12h e 20 minutos. Aí tu tá com 1 hora a menos, eu acho. O Inter não sabe ainda o local do treinamento de hoje, véspera do jogo da Libertadores amanhã. É isso mesmo, Tiger? O Inter está decidindo agora ou já decidiu e não me passaram, tá? Mas à meia hora o Inter estava finalizando o tour pelos campos de treinamento para saber qual que seria realizado o treino da tarde. Gente, se isso aí não é amadorismo, incompetência e um completo desleixo do departamento de futebol. Alô, Felipe Becker, vice-presidente e, entre aspas, comandante do departamento de futebol do Inter. Tá fazendo o quê em Caracas? Isso tem que ser previamente acertado aqui no Brasil, com uma semana antes. Que barbeiragem é essa que o Internacional faz de exposição da marca do clube e dos seus jogadores? Está decidindo agora onde vai treinar. Gente, isso é um absurdo. A gestão do presidente Alessandro Barcelos, nestes pequenos detalhes, escancara o seu apequenamento, o seu amadorismo, a sua incapacidade, a sua incompetência. Desculpa, Tiger, aí por ter me intrometido no teu boletim, que é brilhante. O César vai te perguntar agora. Tinha uma pergunta pronta para o Tiger, obviamente, e aí quando o Tiger fala isso mostra um pouco, porque quando o Inter soube dos adversários, tu manda um grupo para lá para saber exatamente toda a logística. O local desse treino tinha que estar marcado há um mês. Não. Há um mês. É um negócio... Não, é só ligar para os caras do Caracas. Liga assim, ó, gente, pô, não é... existe princípio de reciprocidade. Não, JB, não. Liga para os caras do Caracas e diz assim, desculpa, JB. Olha só, tem uma equipe do Inter antes para decidir o lugar para treinar. Pode ser também. Não é assim, não é a reciprocidade. Não, mas não é nesse caso, JB. Liga. Saiu a tabela lá da Libertadores... Tu pega uma equipe que vai cuidar exatamente da logística e diz o seguinte, ó, vocês têm que ir lá e definir tudo. Principalmente, que nós não estamos falando de Montevidéu, nós estamos falando de Caracas. E Caracas tem uma... Vocês já foram lá, tu tem 1000 peculiaridades em Caracas. Então, cara, escândalo isso. Só que a minha pergunta era em cima exatamente da confiança e dessa relação do grupo do Inter com o jogo e os problemas técnicos. Quem é que está comandando o Inter hoje aí, Tiger? Quem é que está vendo? Quem é que é o comandante do Inter? Porque o vice-futebol, nesses últimos dias aí, ele não agora é presidente e Mano Menezes. Quem é que manda no Inter hoje aí? Presidente Mano Menezes. Eu tinha expectativa até, o César, e a gente falou sobre isso ontem no Donos da Bola Rádio, que talvez o David Bandeira viajasse aqui para Caracas. David Bandeira, para quem não sabe, é o gerente de mercado do Internacional, é o responsável pela prospecção de atletas e que auxilia o executivo nesse processo de contratação, faz e amarra alguns negócios, contata empresários, e ele que vai interinamente assumir o cargo de executivo de futebol. Mas o David Bandeira não viajou para Caracas, tá? O que eu acho que dá um indicativo importante sobre bastidor, tá? Que não vai ser ele afirmado, é uma possibilidade que até foi levantada, mas que eu acho muito improvável, e de que, de fato, ele vai seguir cuidando de questões mais burocráticas, mais próximas à função dele. O vestiário, hoje, está com o Mano Menezes e com o presidente. Essas duas figuras. A leitura do César, ela foi perfeita. É presidente e Mano Menezes principalmente. E o Inter busca, e aí a gente vai abordar e está abordando isso ao longo dos últimos dias, vai falar sobre isso nos próximos dias, mais um nome, né, alguém que seja esse chefe do vestiário, a gente pode dizer, mas hoje aqui é presidente e Mano Menezes. É que assim, os clubes profissionais de elite têm os responsáveis pela logística, tá? E na logística inclui os locais de treinamento. Tá? A pergunta que eu faço é se, porventura, né, a ausência do diretor executivo que foi demitido ou do coordenador técnico que foi demitido, interferiram nisso aí. Mas talvez, né? não é só isso, tá? Mas talvez ele tenha sido demitido também por questões como essa. Porque ele tinha que ter essa definição há 2 semanas. Perfeito. Eu só quero lembrar ao Internacional que esse jogo é decisivo. Isso. Porque o Inter hoje é terceiro lugar, né? Terceiro lugar. Tá fora da zona de classificação. Então, mas tudo bem. E se o Inter ganhar, assume a liderança. Então, assim, ó... Gente, eu vou dizer, esse tipo de coisa, às vezes, Tiger, às vezes tu não vê onde um clube pode chegar só pelas coisas dentro do campo, né? Nós aqui já acompanhamos Inter e Grêmio caindo para a Série B em várias oportunidades.
esse tipo de coisa tem um cheirinho de Série B que tu não faz ideia. Tem um retrato, né? O retrato é aquela coisa, supervaloriza o treinador e o presidente, tira todo o staff, isso é a cara de coisas. Deixa eu queria entender uma coisa com o Tagora. Ele fez uma frase assim: o vestiário está com o Mano, mas era para dizer que o Mano está comandando o vestiário junto com o presidente. E são os dois. Mas eu refaço a pergunta e eu acho que tu vais entender, Tagor Jank. O vestiário está com o Mano Menezes? É uma pergunta que é boa, JB. Eu acho que assim, o vestiário é grande, tá? Existem jogadores que estão com o Mano Menezes. Inegavelmente, o Mano Menezes, ele ouviu ou achou ter ouvido uma resposta positiva do vestiário quando permaneceu em Belo Horizonte. E foi isso que ele, Mano Menezes, repassou, foi isso que o presidente repassou e foi isso que as pessoas do vestiário que estavam lá repassaram, que houve uma resposta do grupo de que estamos contigo. Eu vou pelo Grenal, tá? E a saída de campo do Grenal. Eu conversei no Grenal, JB, e não em off exatamente, publicamente, em entrevistas, com uns 4, 5 jogadores. Todos foram muito convictos ao pedir a permanência de Mano. E, obviamente, também entendo que isso é uma ação natural, tá? Do jogador chamar para si a responsabilidade, dizer que o problema é do grupo de jogadores, que o Mano Menezes não é um problema. O Alan Patrick, por exemplo, na entrevista, ele chegou a aliviar pro preparador físico, que aqui está sendo degolado, o Giancarlo Lourenço, que está até agora já lá no Cuiabá, dizendo que não era um trabalho ruim, que se busca encontrar desculpas quando o momento ele não é tão bom assim. Mas ali os jogadores deram para mim uma manifestação maior um pouco de que estão com o Mano. Mas é aquela história, JB. O vestiário é grande. Tem 30 jogadores, mais dezenas de funcionários. Não são todos que estão com o Mano, obviamente, mas as principais lideranças do grupo me parecem convergir que o momento é ruim, ele é péssimo, mas que trocar o Mano Menezes seria pior. E aí não sei também, né? Vamos lá, vou colocar aqui, já não é informação, vou colocar uma leitura. Pode ser que os caras não estivessem com o Mano Menezes, e aí eles ligaram donos da bola da TV e ouviram a gente dizer, olha, se o Mano Menezes sair, vem o Rogério Ceni. Aí eles ligam para os caras do Flamengo, pô, como é que é o Rogério Ceni aí? Ligam para o São Paulo, como é que é o Rogério Ceni aí? E aí daqui a pouco eles, não, talvez seja melhor ficar com o Mano Menezes. Mas hoje as lideranças do vestiário elas se manifestaram, depois principalmente em favor do Mano. Tá, agora a gente está com pouco tempo, só preciso de mais uma dúvida contigo, que eu mais ou menos imagino, mas eu queria de alguém que estivesse no ambiente. Não com a torcida, mas o Mano Menezes está mais forte do que entrou no Clássico Grenal com a direção do Internacional? Sem dúvida, sem dúvida. A demissão de William Thomas e Sandro Landelli foi um movimento de respaldo a Mano Menezes. E não vou dizer de empoderamento de Mano Menezes, mas se antes a gente dizia, não caiu contra o América, vai cair se perder o Grenal, não caiu se perder o Grenal, vai cair contra o Metropolitanos, acho que a demissão resetou um pouco essa história, tá? E acho que hoje o Mano Menezes está com uma continuidade a médio prazo um pouco mais garantida do que antes dessa situação dos profissionais, porque aí agora está na cabeça de todo mundo aqui da direção. Olha, primeiro a gente tem que reformular o departamento de futebol, os processos, e se identificou que o problema ele não é o Mano Menezes. O Mano vai pedir para sair? Acho que não. Acho que esse movimento também deu ao Mano uma tranquilidade um pouco maior de um cara que pediu 2 vezes, né, ou colocou 2 vezes o cargo à disposição na última semana. Primeiro, a última. É uma pequena tese e depois a pergunta, tá? Eu acho que o JB perguntou e as informações últimas, elas, na minha opinião, não estão de acordo com a realidade. O Mano Menezes, na minha opinião, para o presidente, que foi quem decidiu, mesmo que o entorno pensasse diferente, para o presidente, o Mano nunca correu o risco de cair. Jamais. E sabe por quê? Porque o presidente se comprometeu com o Mano Menezes no momento que o Corinthians veio fazer uma proposta para ele. E aí, quando no tete-a-tete, o Mano certamente... mas nós estamos difíceis aqui, né? E aí, presidente, o senhor me garante? E o presidente garantiu o Mano Menezes. Isso é uma suposição. Essa é a minha leitura com base nas primeiras informações, que foi da proposta do Corinthians, aí não é leitura, é informação, tá? E a explicação racional
Porque não tem racionalidade o Mano ter sido mantido. O presidente está comprometido, palavra, com o Mano Menezes. Então ele nunca correu risco de cair, a não ser que ele peça demissão. Tá, e a tua então pergunta? isso vale para os próximos jogos. Agora, a pergunta, você acha que tem como descobrir isso aí? Ribeiro, eu tenho como descobrir, mas antes eu vou te mandar para um lugar também que... Tô brincando.